Olá pessoal, bom dia a todos aí. Estamos aqui para uma vídeo aula de demonstração na máquina furadeira horizontal. Nós vamos demonstrar aqui nessa máquina como a realização de uma fura e de um furo, tá? Primeiramente eu gostaria de apresentar para vocês aí os materiais envolvidos nessa operação. Segundo o nosso plano de demonstração aqui, número 7, nós iremos executar um furo primeiramente. Então, os materiais envolvidos nessa demonstração são peças de madeira, paquímetro, trena e as brocas especificamente aqui separadas, tá? A nossa demonstração aqui vai ocorrer em passos de trabalho de velocidade real, tá? E a gente vai começar listando a operação juntamente com os pontos chaves. Então, vamos lá, ó. A aplicação dessa operação aqui, ó, por que é importante a gente aprender essa operação? Para a realização de furos na furadeira horizontal, ok? Primeira operação aí, ó, escolher a broca certa. O ponto-chave dessa operação é de acordo com a operação. Então a nossa peça aqui, ó, ela já está devidamente marcada. Todos os cantos estão marcados com as medidas que vocês têm na apostila. Uma das faces já está assinalada. Essa face assinalada deverá permanecer na mesa, apoiada na mesa, ok? E a gente vai fazer a escolha da broca correta. Nós temos duas brocas aqui para trabalhar. Como já foi visto dentro de sala de aula, quando eu vou fazer um furo, a broca que eu preciso selecionar é a broca helicoidal, lá na gaveta, onde vocês já sabem onde fica, tá? Então nós temos aqui uma broca de 8 milímetros. Helicoidal. Então está feita a seleção da ferramenta. Broca helicoidal 8 milímetros. Segundo ponto aqui da demonstração. Prender a broca no mandril. Ponto chave. Não esquecer de retirar a chave do mandril. Então agora, com a broca, nós vamos lá na máquina. Temos aqui na lateral da máquina a chave do mandril, onde a gente vai fazer a fixação dessa ferramenta no mandril da máquina aqui, ó. Perfeito? Então o mandril da máquina, ela tem aqui o bocal de acoplamento da chave, ela tem um formato quadradinho, justamente com a ponta da chave também quadrada, a gente acopla a chave ali, e aí a gente vai fazer ou a abertura ou o fechamento, tá? No caso aqui eu vou abrir o mandril para poder introduzir a ferramenta, ó. Tô abrindo o mandril, vou posicionar de frente para vocês poderem ver aqui, ó. Então tô fazendo a abertura do mandril lá, tá? Então fiz a abertura do mandril, eu vou fazer a pega da ferramenta lá dentro. O que eu costumo dizer, pessoal, é o seguinte: aonde que a gente tem que fazer a fixação, né? Em qual parte da broca aqui que a gente tem que fazer a fixação da ferramenta lá no mandril? A gente tem que utilizar essa parte de trás aqui, que a gente chama de pé da broca, tá? Aonde a gente vê que não tem essa parte helicoide dela, perfeito? E a gente deve prender mais da metade desse pé da broca lá dentro do mandril. Se eu prender só na pontinha lá, a broca vai oscilar no momento que eu iniciar a minha operação, e o meu furo vai ficar fora de padrões aí. Então eu faço a pega da broca já introduzindo mais da metade do pé da broca dentro do mandril. Então vamos lá, ó. Presta atenção aí, ó. Tô fazendo um aperto do mandril aqui, tá? Ó, o mandril encostou na ferramenta e aí agora eu vou dar o aperto final na chave, ok? As meninas aí pedem ajuda para os meninos para poder fazer essa fixação. Depois de ter feito o aperto da ferramenta, ó, tá fixada, a gente faz a retirada da chave do mandril e posiciona ela na sua posição de repouso aí, na lateral da máquina. Beleza? Esse é o segundo passo. Vamos para o terceiro aqui, ó. Terceiro passo, regular a profundidade. Não tem ponto-chave. Existem duas maneiras de regular a profundidade na furadeira horizontal. Posso regular a profundidade com a trena e também posso regular a profundidade com o paquímetro, tá? As duas ferramentas de medição me servem para fazer a regulagem da profundidade. Vai ficar a critério de vocês escolher qual ferramenta vocês vão querer utilizar. Qualquer uma das duas dá certo. Eu vou mostrar com as duas e aí vocês escolhem ao longo da operação de vocês qual que vocês vão trabalhar. Então primeiro eu vou fazer a fixação, a regulagem, perdão, da profundidade utilizando a trena. Ok? Então vamos lá, ó. Vou avançar a minha broca na área
de usinagem que tem aqui na mesa, é essa área rebaixada aqui, ó, onde eu tenho um espaço entre os dois lados aqui da guia da mesa. Então a minha broca vai passar por ali, ok? Bem na lateral de um lado da guia aqui, ó. Perfeito? Vou abrir a minha trena, vou travar ela aqui e vou encostar a ponta da trena, como se fosse o zero da trena, na face da guia aqui, ó. Aqui na guia eu vou encostar a trena. E aí eu vou medir na pontinha da broca a profundidade desejada, ok? Segundo a nossa apostila lá, a nossa profundidade é de 25 milímetros. Então agora eu vou posicionar a pontinha da broca na marcação dos 25 milímetros lá, ó. Vou bem suave, ok? Ó, aparentemente parece estar alinhado, ok? Mas como a gente vai, vocês terão uma peça teste, vocês farão a conferência dessa profundidade nas peças teste de vocês. Então, regulagem aqui da profundidade, broca posicionada na medida desejada. Agora eu vou travar aqui o manípulo de profundidade aqui, ó. Vou fazer o ajuste aqui, ó, onde eu vou trazer esse manípulo e encostar na peça fixa que corre junto com o cabeçote aqui da broca, tá? Então, só encostar aqui uma peça na outra e fazer o travamento. Ó, travei aqui, aperta, feito a regulagem. Todas as vezes que eu avançar o cabeçote da broca e essa peça fixa tocar no regulador de profundidade, lá eu terei a profundidade que eu regulei de 25 milímetros, tá? Olha lá, ó, de novo, ó. Tocou. O que passa para fora, para frente da guia aqui, é a profundidade que eu regulei. Então essa é uma das maneiras de fazer a regulagem de profundidade com a trena, ok? Agora eu vou mostrar como que faz a profundidade, regulagem de profundidade com o paquímetro. Então vamos lá, ó. Vou soltar aqui o regulador de profundidade. Todas as vezes que vocês forem regular a profundidade, é necessário fazer a soltura do regulador e empurrar ele totalmente para a frente, para a gente poder ter um curso maior aí do equipamento, ok? Para regular com o paquímetro, eu preciso fazer a fixação da peça na mesa. Então, a face assinalada vai apoiada na mesa e o canto apoiado na guia. Ó, prendi a peça, cantos apoiados na guia, ok? Tem que ficar apoiado. Toda a operação de furação, os cantos da peça tem que estar apoiado na guia. E agora eu vou avançar a broca até a pontinha dela tocar o material lá, ó. Então eu vou bem suave para que não haja muita penetração da ferramenta lá. Ó, opa, pontinha da broca tocou lá o material, tá na posição para mim poder fazer a regulagem agora então. Então eu vou pegar a ferramenta, paquímetro, vou fazer a abertura dele já com a medida da minha profundidade, então 25 milímetros, vou travar ele e vou fazer essa regulagem utilizando as orelhas do paquímetro, tanto a móvel quanto a fixa, ok? Então, a orelha móvel do paquímetro toca na haste fixa lá, que faz a profundidade, e o regulador de profundidade é quem toca a orelha fixa aqui, ó, tá? Dessa forma aqui, ó. Perfeito, ó, tocando lá as duas peças que me dão a profundidade na máquina, fiz o aperto, ok. Esse espaço que vocês estão vendo aqui, ó, é justamente a profundidade desejada que a gente quer na operação. Então, toda vez que essa peça tocar o regulador de profundidade, lá à frente, lá na broca, eu vou ter a regulagem que eu fiz. Beleza? Então, essas são as duas maneiras para fazer regulagem de profundidade, com a trena ou com o paquímetro. Fica a critério de vocês definir qual que vocês vão querer escolher. Próximo passo aqui do nosso plano é prender a peça na mesa. O ponto-chave é regular prensor com a face assinalada para baixo. Então vamos lá, eu precisei fazer a fixação da peça aqui, porque a gente tinha necessidade por estar usando o paquímetro. Mas eu vou ensinar vocês agora como fazer a fixação da peça utilizando o prensor aqui, ó. O prensor, ele tem duas regulagens, pessoal. Ele tem esse manípulo aqui, ok? Esse manípulo, soltando ele, eu consigo fazer a elevação do prensor. Eu consigo fazer ele subir ou descer. Perfeito? Vou travar ele aqui. E esse outro manípulo do lado de cá, eu consigo fazer o avanço ou o retrocesso do prensor também sobre a peça.
eu costumo dizer que a parte que vai exercer a pressão tem que ficar nessa área de trabalho da broca. Não adianta eu colocar essa parte aqui no canto aqui, ó. Porque senão, se eu for furar desse lado, a broca pode empurrar a minha peça e acontecer essa movimentação aqui. Perfeito? Então, prensor nessa área da peça aqui para garantir a fixação do material. Então, como disse o nosso plano de demonstração, face assinalada na mesa. Perfeito? Já vou posicionar o meu primeiro furo, a minha primeira marcação nessa área de trabalho aqui. Então, aqui assim, vou mostrar lá para vocês, ó. Nós vamos fazer o primeiro furo aqui nessa marcação aqui, nossa primeira marcação. Então, canto aqui apoiado, canto do lado de lá apoiado também na guia, a peça está posicionada. Agora eu só vou fazer a regulagem do prensor. Primeiro, eu vou regular o prensor no avanço dele, então eu já vou posicionar ele para que ele fique próximo da minha área de usinagem, ó. Coloquei aqui a parte, fixei, vou descer ele agora para ele tocar um pouquinho o material, tá? E agora seguro com uma das mãos o material, pressionando contra a guia e faço a pressão com outra mão, ó, material fixado na mesa. Beleza? Ok? Esse é o quarto passo da operação aí, fazer a fixação do material. Quinto passo, regular centralização da mesa. Ponto-chave, furar peça teste e conferir com o paquímetro. No caso, vocês terão a peça teste para vocês poderem fazer todas as conferências de vocês, hein? Tanto de centralização quanto de profundidade. Lembrando que esses pontos são critérios de avaliação lá na autoavaliação, ok? Como que eu faço a regulagem da mesa então? Vou avançar a minha broca sobre o material e vou analisar a ponta da broca, tá? A pontinha da broca, ela tem que estar alinhada com a minha linha de centro, a linha que está dividindo a espessura da peça. Então, ó, vou avançar lá bem devagarzinho para poder ter o toque, beleza? Olha lá, ó, olha como está desalinhado ponta da broca com a minha marcação. Então, o que eu vou fazer agora? Vou regular a mesa, a altura da mesa. Regulagem da altura da mesa é feito por esse manípulo aqui embaixo, aqui, ó, por esse volante aqui embaixo, tá? Então, no caso aqui, a nossa peça, ela precisa descer, tá? Então, eu vou descer a mesa aqui, ó. Ó, mesa descendo, descendo, até se posicionar no centro da broca, ó. Beleza. Minha marcação se alinhou com o centro da broca, ó. Ok? Então, regulagem de altura da mesa executada. Feito isso, posso afastar a broca do material. Então, quinto passo pronto. Sexto passo agora, a gente vai fazer a furação. Ponto-chave, aproximar a broca da peça no centro da furação antes de furar. Então agora, pessoal, nós vamos executar a operação. Perfeito? As duas mãos, tanto a mão esquerda quanto a mão direita, elas devem ficar nas alavancas de movimentação, tanto de cabeçote quanto de mesa. Tudo bem? Eu não posso posicionar a mesa aqui, por exemplo, e retirar a minha mão esquerda aqui da alavanca, porque a hora que eu estiver fazendo a penetração da broca, corre o risco da mesa mexer um pouquinho para a direita ou para a esquerda, e aí eu perco a centralização desse furo. Então, as duas mãos segurando aqui nas duas alavancas. Perfeito? Eu vou trabalhar com a proteção aberta aqui, ó, para que vocês possam visualizar melhor o vídeo. Mas vocês, no momento da demonstração, deverão estar com a proteção fechada, tudo bem? Para evitar qualquer tipo de acidente aí, qualquer risco que vocês possam correr. Então agora eu vou fazer o acionamento do equipamento. Sempre que for acionar o equipamento, afasta a ferramenta de perto do material, solta a emergência. Emergência tem setinha, então se tem setinha, eu giro o botão de emergência no sentido da setinha, ó. Botão de emergência solto, ligo o equipamento. E agora a gente vai fazer a furação. Então, vou aproximar aqui, centralizar o material em relação à ponta da minha broca e fazer a furação, ó. Cheguei na profundidade, ó, encostou, tá? Posso retroceder
e desligar a máquina. A ferramenta parou, eu posso soltar a peça e verificar a operação. Perfeito? Vocês repararam que a hora que a broca estava penetrando no furo, ela ia um pouquinho, saía, ia mais um pouquinho, saía de novo, mais um pouquinho, saía de novo, até a gente conseguir chegar na profundidade final, tá? Essa operação, esse movimento que a gente faz entrando e tirando a broca do material, a gente está fazendo a limpeza do furo. Sempre que eu for fazer um furo com broca helicoidal, eu tenho que fazer esses movimentos de entrada e saída da ferramenta, para que a broca não venha a se queimar, tá? Para que eu não venha danificar o ferramental, a ferramenta aí, perfeito? Então a gente fez a limpeza da broca. Isso tem que acontecer sempre que eu fizer um furo com a broca helicoidal. Fechou, pessoal? Essa é a demonstração de hoje sobre furo e a gente se vê na próxima aí. Valeu, obrigado, hein? Até a próxima. E aí, pessoal, belezinha? Então, dando continuidade aqui, demonstração anterior foi de furo. Agora a gente vai fazer a demonstração de fura usando o plano de demonstração número 8 aqui, ok? Então, a demonstração que a gente vai fazer de fura agora é utilizando a ferramenta da broca helicoidal aqui. Ela já está instalada na máquina, toda a máquina já está pré-regulada já, conforme os passos que vocês já viram no vídeo anterior, ok? Então aqui no plano de demonstração eu já vou pular direto lá para o passo 6º, ok? Porque todos os anteriores já estão regulados. Então o 6º passo aqui, ó, furar extremidades da marcação. Então lembrando que a gente está fazendo uma fura. Então a área que eu vou trabalhar da minha fura é a área delimitada pela marcação que eu fiz na peça lá. Então é essa área que vocês estão vendo aí, ó, ok? Uma área que constitui 40 milímetros, conforme a descrição técnica lá na apostila. Perfeito? Ponto-chave aí, ó, faceamento da marcação de referência. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vou alinhar a minha broca com uma das laterais que vai ser construída na minha fura. Pode ser tanto a lateral do lado esquerdo, quanto pode ser também a lateral do lado direito. Aí fica por critério de definição de vocês aí. Perfeito? Por quê? Porque eu vou ter que fazer o furo de entrada e um furo de saída. Então o furo de entrada aqui no começo, furo de saída lá no final, conforme eu escolhi ou conforme vocês escolherem na hora da operação. Perfeito? Então tá feito o faceamento aí. 7º passo, fazer a série de furos no centro. Ponto-chave. O próximo furo deve ser sempre no centro dos existentes. Então agora nós iremos fazer a operação de furar, né? De fura na peça. Como é uma broca helicoidal, ela não tem poder de corte lateralmente, ok? O poder de corte da broca helicoidal é a ponta da broca. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer vários furos intermitentes aqui ao longo da área que vai ser usinada, até eu ter um formato aí de uma fura. E aí depois eu venho e faço a limpeza por completo dela. Tudo bem? Acompanha no vídeo aí que vai ficar fácil o entendimento. Então vamos lá, colocar os EPIs aqui. Como já está toda regulada, profundidade, centralização da mesa, prensor, a broca já está fixada, eu já vou fazer o acionamento da máquina. Lembrando que quando vocês forem fazer a operação, a proteção deverá estar fechada, tá? Por questões de visualização do vídeo, a gente vai trabalhar com ela aberta, mas vocês trabalharão com ela fechada. Então, acionando a máquina, soltando o botão de emergência, ligando. Vou aproximar aqui a minha broca da entrada, do furo de entrada que eu vou fazer na peça, ó. Furo de entrada executado, eu vou para o furo de saída, lá no final. Furo de saída executado, agora eu vou retirar a parte do meio aqui, ó, que sobrou de material.
Sempre tomando cuidado para sobrepor entre um furo e outro 50% do diâmetro da broca, tá? Como a gente já tem um alargamento desse furo lá na peça, eu não preciso fazer a limpeza da broca, porque o material tem espaço para saída, beleza? Bom, agora que eu fiz a abertura da fura, eu vou fazer a limpeza lateralmente. Então eu vou penetrar um pouquinho a broca e puxar a mesa, mas é bem pouco essa penetração da broca, tá? Olha aqui o que eu ainda tenho para penetrar dela, ó. Esse é o meu limite de profundidade aqui. Então, penetrei, fiz uma passada, vou penetrar mais um pouquinho a broca, fazer outra passada, bem suave, tá? Sem forçar o equipamento. Outra passada, até eu chegar na profundidade específica. Lembrando de não forçar o equipamento. Chegou na profundidade, eu vou limpar um pouquinho lá, para um lado, para o outro, e tirar a ferramenta. Desligar a máquina, tirar a peça, esperar a ferramenta parar, né? Tirar a peça e fazer a limpeza dela aqui, ó. Perfeito? E aí a gente tem uma fura realizada com a broca helicoidal. Perfeito? Vocês podem ver que existe uma deformidade no formato da fura, porque essa ferramenta ela não é projetada para a realização de fura. Ela consegue fazer uma fura, mas a geometria de projeto da ferramenta não é específico para esse tipo de operação. Perfeito? No próximo plano, então, a gente vai demonstrar uma fura com a broca correta, que aí sim é a broca paralela. Bom, pessoal, dando sequência aí à última operação do nosso plano, a gente havia feito uma fura com a broca helicoidal. Agora a gente já fez a instalação de uma broca rabo de andorinha ou broca paralela. Tá? Na máquina, para a gente poder fazer também uma fura. Então a peça já está fixada, já está feita toda a marcação na peça, já tem a área delimitada onde vai sair a minha fura, conforme o desenho técnico lá na apostila. Já está regulado a profundidade, já está regulado a altura da mesa no volante de altura. Então a máquina está preparada, ok? Então a gente só vai mostrar a operação. A gente não vai mostrar esses pontos de regulagem, porque foi passado já no vídeo anterior. Beleza? Então vamos lá, ó. Vou fazer a aproximação da ferramenta aqui no começo da minha fura. Perfeito? Beleza, está posicionado. Vou afastar um pouquinho a ferramenta da peça, vou acionar a máquina. Vou fazer um pequeno furo, tá? Mas com profundidade bem pouca, bem raso. Ó, só para marcar, só para marcação. Beleza? Ó, dá uma olhada aí, ó. Só para marcação. Fiz no início, vou fazer lá no final. Mesma coisa, só para marcação. Ó, só isso. Por que só isso? Porque essa broca ela não tem poder de penetração, ela não tem poder de corte na ponta, tá? O corte dessa broca é lateralmente, é diferente da broca helicoidal. Então aqui agora, ó, penetrei um pouquinho, ainda tenho essa profundidade toda para usinar. E agora eu rasgo, eu movimento a mesa e deixo a broca parada. Ó, cheguei aqui, vou aprofundar mais um pouquinho, ó, bem pouco, hein? Rasgo de novo.
novo. Chegou lá, mais um pouquinho, rasgo de novo. Mais um pouquinho de profundidade, rasga de novo. E assim a gente vai fazer até a gente atingir a nossa profundidade. Então vamos lá agora, ó. Profundidade atingida. Agora eu vou rasgar de um lado ao outro, tá? Mantendo a profundidade máxima, só para limpar a fura. Ok? Limpei a fura, vou tirar o ferramental, tirar a broca de dentro da peça, desligar a máquina, esperar a broca parar e verificar a usinagem, o que foi feita. Ó, esse é o trabalho de uma broca rabo de andorinha ou a broca paralela, ok? Então tá aí uma fura feita com broca paralela ou rabo de andorinha. Só para comparar o trabalho das duas brocas: rabo de andorinha, broca paralela, broca helicoidal. Constata que o acabamento da broca rabo de andorinha é muito superior. Beleza? Valeu, até a próxima!